Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu sempre tive uma vida privilegiada e não posso negar isso. Nasci e cresci no Rio de Janeiro, numa família que me deu tudo o que o dinheiro podia proporcionar. As melhores escolas, as viagens mais caras, um círculo social de gente importante. Olha, eu tinha tudo, ou pelo menos achava que tinha. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que nada adiantou. Toda essa vida de luxo nunca me preparou para o que realmente importava. Eu, Félix, vivi a maior parte da minha vida sem enxergar o que estava bem na minha frente. Bom, a história que eu quero contar começou há alguns anos, quando eu conheci a Thaisa. Ela apareceu na festa de 15 anos da filha de um dos amigos do meu pai, mas de uma maneira que eu não estava acostumado. E diferente de todas as pessoas, ela não estava lá como convidada, mas trabalhando como fotógrafa. E de início, ela não me chamou a atenção. Afinal, para mim, aquilo era só mais uma festa e mais uma pessoa. A verdade é que eu sempre gostei de fotos, sabe? E então eu tirei várias naquela noite. E o interessante é que ela tinha um jeito profissional e sabia exatamente como extrair o melhor de nós. Quando as nossas posturas não estavam boas, ela dava uma dica, pedia pra gente levantar a cabeça, e para o nosso sorriso sair mais natural, ela dizia: "Olha, eu vou contar algo engraçado e vocês, por favor, sorriam." E nós seguíamos as suas orientações. A Thaisa era muito boa no que fazia. Ela não era apenas uma fotógrafa, era alguém que sabia como capturar o nosso natural. Tanto que os meus amigos estavam encantados com o profissionalismo dela. E um deles, o mais empolgado, pediu o contato. E antes mesmo que ele terminasse a frase, imagina, a Thaisa já estava estendendo a mão com um cartãozinho. Parecia que ela já esperava por aquele momento. E eu pensei, essa não perde tempo. Bom, eu não fui muito com a fachada dela. Uma porque eu fiz uma brincadeira e ela não sorriu. E aquilo me deixou cismado, sabe? Cismado porque todas as garotas riam e ela não riu. Enfim, eu acabei revendo uma amiga e ficamos juntos ali conversando, trocando beijos, e ela me pediu uma bebida. E eu fui buscar. E enquanto eu circulava pelo salão, eu esbarrei na fotógrafa. E quando me virei para me desculpar, eu senti o brilho do flash no meu rosto. E eu fiquei irritado, sabe? Perguntando o que tinha sido aquilo. E ela abaixou a câmera e respondeu que extraiu o meu melhor. E aquela foto iria valer milhões um dia. E foi aí que eu, sem pensar, pedi para ela apagar a foto. E que eu era do tipo que não gostava de brincadeiras. E para minha surpresa, ela não se abalou e respondeu que não estava brincando. E se eu não estava vendo, ela estava trabalhando. E que havia sido contratada para tirar fotos. E que se eu quisesse que ela apagasse, teria que falar com o contratante. Olha, eu, dono de uma arrogância sem fim, perguntei se ela sabia com quem estava falando. E a resposta dela? A resposta dela foi: "Não sei e nem estou interessada." E olhando para a câmera estava, olhando para a câmera ficou, ajustando as lentes como se o que eu tinha falado para ela não tivesse grande importância.
Olha, e sem mais, foi em direção da aniversariante. E aquela garota atrevida, sabe, conseguiu estragar a minha noite. Por mais que os meus amigos tinham se encantado com o jeito dela, eu fui irritado, sabe? Eu não sei o que dizer bem o porquê, mas algo nela me incomodava. Talvez o fato de que, pela primeira vez, alguém não estava interessado em me agradar ou me fazer sentir especial. E olha, eu fiquei rabugento, sabe? E mal conseguia disfarçar o desconforto. E para onde quer que os meus olhos fossem, lá estava ela, com a câmera nas mãos, se movimentando pelo salão com aquela confiança tranquila do tipo que sabia o que estava fazendo. E isso só piorava a minha irritação, porque de alguma forma ela havia roubado a minha atenção. E depois que cantamos o parabéns, a festa parecia ter mudado. Algumas fotos foram tiradas, mas de repente a Thaís sumiu. A agitação ao redor se dissipou e eu pensei que ela tinha ido embora sem que eu notasse. E ao mesmo tempo que eu lamentei, ignorei. Fui até o bar, pedi uma bebida e, para minha surpresa, lá estava a fotógrafa. E quando ela me viu, sorriu. Ela se aproximou e perguntou se eu havia ficado chateado por ela não ter apagado a minha foto. E foi aí que eu respirei fundo. E em um momento de orgulho, eu disse que estava tudo bem e que o que ela fez era uma prova de que estava interessada em mim. E a Thaísa riu e afirmou que eu não fazia o tipo dela, o que me deixou completamente desconcertado. Olha, eu que sempre me considerei a última cocada do pacote, eu retruquei, dizendo que o meu tipo bonito, rico, não fazia o tipo dela. Então, qual era o tipo que a atraía? E a resposta dela foi clara e direta e garantiu que o que a atraía ia além da beleza e da riqueza, porque beleza passava e o dinheiro não comprava felicidade. Olha, a sua sinceridade me desarmou na hora e apesar da minha irritação inicial, algo começou a mudar dentro de mim. Aquela fotógrafa atrevida que estragou a minha noite estava se mostrando muito mais do que eu poderia imaginar. E sabe de uma coisa? A Thaísa pegou seu drink e disse que iria dar uma circulada, mas eu não consegui evitar e pedi para que ela ficasse um pouco mais, porque eu queria trocar uma ideia, aprofundar um pouco mais aquela conversa. Mas ela admitiu que não tínhamos muitas coisas em comum e que talvez fosse melhor ficarmos distante um do outro, para não causarmos uma explosão. E eu insisti dizendo que baixaria a guarda se ela ficasse. E para minha surpresa, a Thaísa concordou e decidiu ficar. Bom, o papo rolou de uma forma maravilhosa e conversamos sobre a vida, os nossos sonhos e visões de mundo. E a conexão entre nós crescia a cada minuto. E eu acabei convidando-a para se sentar em uma mesa mais reservada e ela aceitou também. E enquanto trocávamos novas ideias, eu percebi que cada palavra dela me fazia refletir sobre quem eu realmente era. E o tempo voou. E quando eu olhei para o relógio, já era tarde. E cheguei a comentar com a Thaísa, que se levantou na hora, afirmando que precisava ir. E foi então que eu a acompanhei até o carro dela, um Fusca vermelho. No entanto, o carro não queria pegar. E eu tentei ajudar, mas precisei chamar um amigo para me dar uma mão. E juntos empurramos o carro até que ele pegou no tranco. E o barulho do motor
finalmente foi um sinal de que ele não a deixou na mão. Olha, antes dela ir embora, a Thaisa me entregou seu cartão e comentou que se eu soubesse de alguém que precisasse de uma fotógrafa, que eu a indicasse, porque ela precisava de trabalho para pagar as contas e a manutenção do Fusca. Eu disse que se eu soubesse de alguém, ela seria a indicada. Mas o tempo passou e eu acabei me esquecendo da Thaisa, das fotografias, das recomendações que ela me deixou. E a minha vida era sempre muito agitada, sabe? Repleta de festas, de muita bagunça. E isso me afastava do que realmente importava. E sabe, meses depois, em um outro aniversário, eu encontrei a Thaisa novamente. E quando ela me viu, acenou de longe e continuou seu trabalho. Nós não conseguimos conversar muito como da primeira vez. Havia um peso no ar que tornava tudo diferente. E assim que ela terminou seu trabalho, eu a procurei, tentando até convidá-la para um drink, mas ela recusou, alegando que precisava ser acompanhante no hospital. E não me deu trela, sabe? Entrou no seu fuscão e foi embora. E eu senti um vazio dentro de mim. E no dia seguinte, ainda pensando na Thaisa, eu decidi ligar para ela. E quando ela atendeu, eu disse que eu era eu. E ela, com a voz chorosa, disse que a avó havia falecido. Olha, a notícia me comoveu profundamente. E eu senti um aperto no coração ao ouvir a dor da voz dela. E perguntei onde seria o velório. E ela me passou todas as informações. E eu fui até lá. Olha, a Thaisa estava cercada por pessoas queridas, todas fazendo questão de abraçá-la, confortá-la e lembrar que deveria seguir em frente, que a sua avó estaria sempre com ela. E eu me senti um pouco deslocado no meio daquela situação íntima e decidi me sentar em um banco próximo, de onde eu pudesse ver a Thaisa e a Thaisa me ver. Na verdade, eu queria respeitar o seu espaço, mas ao mesmo tempo não queria ficar longe. E quando tudo terminou, a Thaisa se aproximou de mim e me agradeceu por estar ali o tempo todo, dizendo que a minha presença tinha sido uma declaração de amizade. E olha, eu me senti útil e decidi não acompanhar a Thaisa até a sua casa, pois havia muita gente querendo ficar ao seu lado. E então eu me despedi e fui para casa. E pela primeira vez em muito tempo, eu não senti vontade de sair e nem de ir para festas. A ideia de ficar em casa me parecia mais atraente, o que surpreendeu até os meus pais. Eles sempre estavam acostumados a me ver saindo, mas não naquela noite. Eu só queria refletir sobre tudo o que havia acontecido. E no dia seguinte, eu liguei para ela e a convidei para tomar alguma coisa. E para minha alegria, ela aceitou. E combinamos de nos encontrar em um bar, um lugar tranquilo onde pudéssemos conversar sem interrupções. Eu confesso que, quando olhei para ela, eu senti uma vontade enorme de confortá-la em meus braços. Mas ainda não havia intimidade para aquilo, e do jeito que ela era, se eu tentasse algo assim, seria capaz dela me colocar para correr. E como eu disse, a Thaisa era diferente. E sabe de uma coisa? Conversamos sobre o que havia acontecido e a Thaisa compartilhou algumas das suas memórias sobre a sua avó. E eu fiquei ouvindo tudo atentamente. E em um dado momento, ela me perguntou o que eu fazia da vida, quais eram os meus sonhos. E eu fui respondendo meio que pelas beiradas, sem muita convicção do que realmente eu queria. Falei sobre estudar, trabalhar na empresa da minha família,
mas sem saber exatamente como traduzir aquilo em um propósito real. Olha, a Thaisa era a primeira garota que me fazia perguntas daquele tipo. E por isso eu comecei a suar, porque às vezes o que eu respondia não era o que ela gostaria de ouvir. Mas enfim, eu acho que eu consegui me sair bem. E tivemos vários encontros depois daquele. E nesses momentos, a Thaisa me permitiu entrar em seu mundo. Eu fui ajudante dela em algumas festas. E a experiência de trabalhar ao seu lado me mostrou uma nova perspectiva sobre a vida que ela levava. Olha, ela era dedicada e profissional, e eu admirava isso cada vez mais. E certa noite, após um evento, eu decidi abrir o meu coração. Eu estava preparado para falar sobre o que eu sentia por ela, algo que crescia dentro de mim. E a Thaisa me ouviu atentamente e ao final foi muito sincera. Ela disse que gostava de mim, mas não queria criar expectativas. Afirmou que éramos diferentes e que talvez lá na frente as nossas diferenças pudessem nos chocar. E sabe de uma coisa? A Thaisa era clara em sua visão. Ela queria alguém que fosse pé no chão, alguém que não vivesse apenas de festas e bagunças, porque para ela toda superficialidade passaria e só restariam as raízes de algo verdadeiro. E diante disso, sugeriu que era melhor continuarmos como amigos. E contudo, após aquele momento de sinceridade, a Thaisa e eu começamos a nos distanciar novamente. Ela focou em sua vida profissional, enquanto eu ainda me deixava levar pelas festas e pela companhia dos amigos. Contudo, com o passar do tempo, eu percebi que nada daquilo tinha mais significado e eu não parava mais de pensar na Thaisa. Olha, foi então que eu decidi que precisava mudar e conversei com o meu pai sobre trabalhar na empresa. E o meu pai me colocou para trabalhar como ajudante. Ele me explicou que aos poucos eu ganharia o lugar que realmente merecia. E naquele momento, um sentimento de injustiça começou a subir em mim. E apesar desse sentimento, eu decidi não desistir. E comecei a trabalhar realizando tarefas simples, mas cada pequena vitória me mostrava o verdadeiro sentido do esforço. Olha, as responsabilidades foram aumentando gradualmente e eu fui aprendendo o valor de cada passo. E à medida que eu me dedicava, eu comecei a entender que o sucesso não se tratava apenas de um lugar de destaque, mas de todo o caminho percorrido para chegar até ali. E as experiências me ensinaram muito. E o que antes parecia ser um fardo se tornou uma oportunidade de crescimento. E aos poucos, eu comecei a me sentir mais conectado comigo mesmo e até as minhas amizades mudaram. Olha, a vida que eu levava era muito fútil e vazia, mas eu só compreendi isso quando finalmente eu comecei a colocar a mão na massa. E após algum tempo, finalmente eu tive a chance de reencontrar a Thaisa. Falei para ela sobre o meu trabalho, de como as coisas mudaram, e ela disse que acreditava no meu potencial desde o início. E foi aí que eu perguntei se havia uma chance entre nós. E ela respondeu com firmeza que não, que entre nós era apenas amizade. E contou que estava com uma viagem marcada para Paris, onde iria como auxiliar de um fotógrafo famoso para um grande evento. E antes de nos despedirmos, a Thaisa me deu um beijo no rosto e me desejou boa sorte. Olha, e eu continuei a levar
a vida a sério, me dedicando ao trabalho e, eventualmente, eu conheci a Patrícia e o amor floresceu entre nós. Acabamos nos casando e, com o tempo, tivemos o nosso filho, o Enzo, que iluminou ainda mais as nossas vidas. E no aniversário de 5 anos do Enzo, a minha esposa decidiu contratar uma equipe de fotógrafos para registrar aquele dia especial. E para minha surpresa, lá estava ela, a Thaísa, linda como sempre, com aquele brilho nos olhos que eu lembrava bem. E quando ela me viu, sorriu e veio me cumprimentar. Bom, conversamos um pouco sobre as nossas vidas e eu soube que ela estava casada e muito feliz. E sabe, ao olhar para trás, eu percebo que nem sempre o que sentimos por outra pessoa é amor. O que eu senti pela Thaísa foi diferente, foi um despertar. Através dela eu aprendi a ver a vida de uma nova maneira, a valorizar o que realmente importava. A Thaísa não veio apenas como um amor romântico em minha vida, mas como uma professora, alguém que me ensinou a ser eu mesmo e a buscar os meus sonhos. Ela me mostrou que as relações nem sempre precisam se encaixar nos padrões tradicionais. A conexão que tivemos, embora não tenha se transformado em um romance, foi intensa e transformadora. A Thaísa me ajudou a encontrar o meu caminho e a entender que a verdadeira essência das pessoas se revela nas experiências compartilhadas e nas lições aprendidas. Olha, nossa história não foi marcada por um amor apaixonado, mas por uma profunda amizade que me moldou. E através das suas palavras e ações, a Thaísa me inspirou a me transformar na pessoa que hoje eu sou. E enquanto seguimos as nossas vidas em direções diferentes, a gratidão que eu sinto por ela permanece inabalável.